Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje no meu programa Papo na Cidade, eu estou aqui com a minha amiga Kátia Parente. Kátia Parente, ela tem algumas coisas aí muito interessantes para conversar aqui conosco, porque ela tem duas paixões, que são paixões assim muito, vamos dizer assim, uma saborosa e a outra agrada a cabeça. Não é isso, Kátia? Isso mesmo, isso mesmo. Então vamos começar direto ao ponto. Kátia, o que são essas duas paixões? As duas paixões são a literatura e os vinhos. Vinhos? Vinhos. E literatura? Literatura. Eu sempre gostei muito de ler, acho que eu comecei a ler desde que eu estava na escola, né? E gostei muito sempre de Agatha Christie. A minha avó gostava muito de ler Agatha Christie. E aí que eu aprendi a ler com ela, mas eu já li aquela coleção Vagalume. Coleção Vagalume? Coleção Vagalume, acho que eu li inteira, sabe? A Ilha Perdida, a Escravelha do Diabo. Eu também li quando era criança. Todos esses livrinhos aí. E aí que eu comecei a curtir os livros que são de suspense, de aventura, né? Essa literatura mais assim, intrigante e tal. E os vinhos, foi mais velha, obviamente, né? Que eu comecei a tomar. Eu pensei que era criança, que você gostou de vinho. Se eu tivesse em Portugal, teria sido, porque lá eu digo assim que a galera lá já põe o vinho na mamadeira, né? Sério? Eu acho que a Europa toda já toma vinho já desde que nasce, porque é impressionante com aquele povo. Você concorda com esse jargão popular aí que vinho é a bebida dos deuses? Ah, eu concordo. Eu acho que é uma bebida muito interessante. Não digo isso só pelo sabor, pela bebida, vamos ali encher a cara de vinho. Não digo isso. É que o vinho, ele tem uma peculiaridade, né? Você consegue fazer várias coisas com a mesma uva. Um vinho nunca vai ser igual, mesmo sendo com a mesma uva, você vai plantar ela aqui no Brasil e no Chile e na França, a mesma uva vai dar 3 vinhos completamente diferentes um do outro. E eu acho que você fazendo pelo mesmo processo, tá? Usando a mesma madeira ou sem madeira, exatamente do mesmo jeito, nunca vai ser igual. Porque existe a característica que é a personalidade daquela região, aquele terroir, né? Que no mundo dos vinhos a gente chama de terroir, que é a mistura lá das características do solo com o clima, toda a característica geográfica da região vai influenciar na uva. Na sua opinião, qual que é a origem hoje dos vinhos que é a melhor que você diria do mundo? De que país, de que terra? País? Ai, puxa vida, são tantos. Não pode ser os melhores assim. Pode falar então os top 3, vamos falar assim, vai. Sim, bom, acho que a França continua sendo um produtor assim, bem que deve ser reconhecido. Tem todo o marketing que é feito em cima do vinho francês, obviamente, mas sem dúvida que são vinhos muito bons. Porque são vinhos suaves, assim... Suaves não, mas são vinhos agradáveis de tomar. Que tem taninos agradáveis, que não amarra muito a boca. São vinhos bons. O que é um tanino? Pronto, você já falou um negócio que eu não sei do que se trata. Aí, o que é tanino? Vai entrar na característica técnica, né? O tanino é quando você toma um vinho e dá aquela sensação de língua seca, que amarra a boca. Sabe, banana verde, né? Sim. O melhor exemplo que tem, banana verde. Que seca a boca, né? A língua gruda no céu da boca. Sim. Aquilo é o tanino. Só que isso daí não pode ser muito presente no vinho, porque quando ele é muito presente, você não tem as outras características, então aí o vinho está em desequilíbrio, que incomoda, né? Ninguém gosta de comer banana verde, quer dizer, ninguém não, mas são poucas as pessoas que gostam de comer banana verde. Inclusive eu tenho uma curiosidade para te falar sobre banana. Eu sou um cara que não gosta de banana, mas adoro doce de banana, dá para entender isso? Que interessante, eu gosto de banana, adoro. Mas eu gosto da banana não verde, mas ela mais para verde do que para madura, né? Mas não assim desse ponto de grudar a língua no céu da boca, que daí não, aí eu acho péssimo. E isso daí é o tanino. Quando você toma um vinho e gruda a língua, aí você tem um vinho com muito tanino. Interessante. Mas você começou a dizer, e eu cortei você para fazer uma pergunta, de onde que começou a tua paixão por vinho? Então. Você pegou e falou que criança começou a literatura e você ia começar a falar de onde veio o vinho. Então, o vinho, eu tomei, assim, as primeiras vezes tomei vinho, obviamente, foi em casa, com meus pais, em festa de Natal, essas coisas assim, né? Mas a minha avó, isso é uma curiosidade, não repitam isso em casa, né? Porque a minha avó, mãe do meu pai, ela costumava fazer pra gente o vinho misturado com soda. Ou ela põe água e açúcar, sabe? Tipo um suco de uva batizado, digamos assim. Certo. Ela fazia fraquinho, mas
para quem é criança, eu já era acho que maior, já devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos, mas o meu irmão, que é mais novo, tinha 6, por aí. Os meus primos, que eram tudo mais novos, a gente tomava já inteira de vinho. Aí depois meu irmão comentou uma vez, depois de mais velho, ele falou assim, hoje eu entendo por que eu saía tonto da casa da avó. Por que ele voltava no carro meio... Calminho. Porque enchia a lata de vinho, né? Então, aí, assim, tinha essa coisa de tomar o vinho na casa da avó. Mas depois nas festas e tal, e aí depois de mais velha é que eu tive a oportunidade de tomar, aí você começa a ter uma condição financeira um pouquinho melhor, aí você fala, não, vamos tomar um vinho e tal. Inicialmente, como todo mundo, comecei pelos chilenos e os argentinos, que é o que a gente tem acesso com mais facilidade aqui, né? Então, tomava e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir para um congresso, né? Porque eu sou engenheira química e minha especialidade é saneamento e recursos hídricos. Foi onde eu fiz o mestrado e doutorado, tudo nessa área, né? E aí eu fui para um congresso de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Isso faz um tempo já. Eu já tomava vinho, já tinha... Na época eu estava casada e a gente às vezes frequentava restaurantes e tal, e sempre tomava um vinhozinho melhor e tal, para, né, acompanhar a janta, às vezes até com uma pizza e tudo mais. Mas lá na casa, em Bento Gonçalves, quando a gente foi para lá por causa desse congresso, eu fui procurar uma pousada para ficar lá a semana toda do congresso e acabei me hospedando na Casa Valduga. Então, aí a Casa Valduga é um lugar, é uma vinícola, né, que fica lá em Bento Gonçalves, e eles têm hospedagem. E aí, quando eu fui procurar essas pousadas, apareceu a Casa Valduga. Eu falei, a Casa Valduga de vinhos? Falei, vamos ver quanto é que custa essa hospedagem aí, né? Uhum. E nem era tão caro. A única coisa que ela, na época, agora eu não sei como tá, mas isso foi em 2017, se eu não estou enganada. Acho que foi, não foi 2017, não, foi bem antes. Não foi antes, ainda estava trabalhando na Petrobras, então deve ter sido lá para 2014. Então, na época não tinha piscina, não tem nenhuma regalia, não é um hotel, assim. Só que tem o charme de você ficar hospedado em construções dentro da vinícola, que são casas com quartos, né, assim, suítes, assim, separadas, e você se hospedando lá, você tinha direito a fazer um cursinho introdutório de vinhos. E fazer uma degustação, evidentemente. Obviamente. Bom, é claro que eu só fui pro congresso no dia que eu tinha que apresentar o meu trabalho, né? Então nem aí pro congresso, o negócio é o vinho. Fui pro congresso, apresentei meu trabalho, vi o trabalho de outras pessoas e ponto. Voltei pra lá, fiquei no mundo dos vinhos a semana inteira. Porque daí o curso foi super legal. Ele levou a gente para conhecer a plantação, as caves, né, que é onde fica lá envelhecendo o vinho. O cara, um rapaz novo, ele era o enólogo da época lá. Ele deu uma aula espetacular de vinhos. Aí depois, quando a gente sentou para fazer a degustação, que aí foi a hora que... Aí foi o ano que eu fui picada pelo bichinho do negócio, entendeu? Porque ele põe para você os vinhos lá para você degustar. Com vários aromas, várias tonalidades. Não sei como é que é o nome correto. Exatamente. As cores e os aromas e os sabores do vinho. Foi a degustação completa, guiada, né? Mas quando eu percebi que a gente podia pegar no vinho sabores de frutas vermelhas, defumado, café, chocolate... Putz, eu falei, isso aqui é uma alquimia, né? Eu sou engenheira química, entendeu? Aí eu falei, o que é esse negócio aqui? Eu preciso saber mais disso daqui. E aí eu fui fuçando, depois eu fui pro Chile também, fiz uma degustação lá, na Conchetura e na Santa Rita, que são duas vinícolas bem populares e super abertas para fazer passeio turístico mesmo. Você vai lá, faz a degustação, conhece todos os vinhos e tal. Também foi a mesma coisa, eu comecei a perceber os aromas e conseguir identificar tudo que eles falavam. Falei, eu preciso estudar mais sobre isso. Deixa eu te perguntar já uma coisa. Nessa tua incursão lá em Bento Gonçalves e no Chile, você já sentiu diferença dos vinhos? Já. É notório isso para quem... Notório. Mas a gente tem vinhos muito bons aqui no Brasil. É que a gente ainda tem muito preconceito e muita resistência, porque, assim, infelizmente não é barato. O vinho brasileiro de qualidade não é barato. Você acaba comprando um vinho chileno muito mais barato. Só que, assim, o vinho chileno, que é um preço bom, às vezes ele é feito para ser comerciável. Então, são vinhos que são produzidos com todo o processo lá de produção de vinhos e tal, só que ele acaba sendo corrigido depois,
para atender o paladar que é esperado daquele vinho. Então você compra um vinho da Conte Toro, da Santa Rita, às vezes o vinho, porque o vinho é feito de uma fruta, né? Então Sim. a safra que deu esse ano não é a mesma que vai dar o ano que vem, e foi a do ano passado. Cada ano a uva vem diferente, embora seja a mesma uva, o mesmo terroir, tudo, mas o clima muda, né? Tem ano que é mais seco, tem ano que é mais úmido. Isso tudo vai influenciar no vinho. Então eles às vezes corrigem quimicamente o vinho para que ele fique daquele padrão parecido, para que as pessoas, quando comprarem o vinho, elas vão ter aquilo que elas esperam, que elas já conhecem do ano anterior e das outras vezes, entendeu? Entendi. E no Brasil são poucas as vinícolas que fazem isso, porque ainda é muito pequeno. São vinícolas mais artesanais. Então, o que você está dizendo é que aqui no Brasil existe diferença de ano para ano nos sabores. Sim, com certeza, existe. Não estou dizendo que um ano é ruim, o outro é bom, não é isso? Não, eu já entendi. É a questão de Mas existe. diferença mesmo no paladar e tudo mais. Quanto tempo você levou para aprender tudo isso de vinho? Ah, isso aí foi ao longo, e eu não sei nada, hein? Eu tô te falando aqui o básico, porque qualquer pessoa que é realmente um especialista... Mas você sabe muito mais que eu e muito mais que muita gente aí que Sim, sim, mas é porque, aí depois eu fui fazer um curso de verdade mesmo quando eu fui morar em Portugal. Você foi morar lá? E aí eu fiquei morando em Portugal, fiquei 7 meses lá. E aí aproveitei que eu tava lá, foi quando eu falei, eu tô em Portugal, vou ter que fazer um curso de vinho aqui, né? Eu não sei o que vai dar, mas vou procurar. E procurei e tal, e aí achei um curso chamado W7, não é 7 de número, né? É SET, porque é uma sigla, é Wine Standard... Bom, traduzindo seria um padrão de degustação de vinhos, mais ou menos assim, ao pé da letra, né? E aí eles te dão todas as características dos vinhos, as uvas, as regiões, e te ensina a servir, né, padrão de servir, aquelas frescuras, né, de taça, põe, tudo aquilo lá. Isso que eu ia perguntar também para você, tem diferença a taça do vinho? Tem taças que dá mais aroma, taça que dá menos, como que é isso daí? Isso aí é porque você tá falando com leigos, eu sou leigo, eu tomo vinho aí, mas eu tomo copo lá americano lá. Então, copo americano tem vontade de matar. Tô brincando, não chega nesse nível. Não tome vinho em copo de requeijão. Mas conta pra gente aí. Então, tipo copo de requeijão, tá? Como é isso aí? Só tem total diferença. Faça o teste. Convido todos vocês a fazerem o teste. Bebe o mesmo vinho que você acabou de abrir, você põe num copinho de vidro qualquer lá na sua casa, toma um golinho, mas tome prestando atenção no que você tá sentindo ali. Depois você põe ele numa taça de cristal, a mesma quantidade, e faz de novo a degustação. Vai dar diferença. Por que dá essa diferença? Porque o que acontece? Quando a gente prova uma comida, tanto é que quando a gente está resfriado, está com o nariz entupido, a gente fala que não está sentindo o gosto das coisas, não é? É isso aí. Então, porque quando o nosso aroma é prejudicado, o nosso paladar também é. Então, na taça, aquele formato da taça, às vezes ela um pouco mais fechadinha, mais aberta, tudo isso influencia. Só que ela foi projetada, aquilo é uma engenharia, não é só... Sim, imagina. Né? Foi um negócio estudado, porque o bojo dela maiorzinho, você vai ajudar a dar uma oxigenada naquele vinho. O oxigênio vai ajudar a liberar os aromas. E a parte de cima fechadinha é para aquilo concentrar os aromas na hora que você vai sentir. Tá, então o grande lance não é só beber, é sentir o aroma. Sim, com certeza. Você vai avaliar desde a cor do vinho na taça, que você vai ver se você já consegue identificar se ele é um vinho mais jovem ou não, pela cor dele. E depois, na hora que você sente os aromas, se você souber identificar os aromas, na hora que você fizer a degustação do paladar, tomando o vinho, aí o prazer está completo. Porque você viu, né, a cor, que já é uma coisa do visual, os aromas, que já desperta a memória olfativa, porque vai te lembrar, isso aqui me lembra a fogueira, isso aqui me lembra a casa da minha avó, sabe? Tudo isso influencia. E aí você vai tomar, você vai sentir no paladar a combinação dos aromas com o paladar. Então aí entra o tanino, que eu comentei, que é aquela coisa de colar a língua no céu da boca, a acidez que você sente aqui no canto, quando começa a salivar muito. Então tem bastante acidez. Aí você vai perceber todos os aromas, os sabores, né, na língua, de acordo com a combinação dos aromas. Então aquilo é uma junção, por isso que a taça é tão importante. Você vai conseguir na taça perceber os aromas que vão te ajudar a identificar no paladar depois, entendeu? Claro que tudo é treino, né? O cara que consegue identificar, isso aqui tem amora vermelha plantada na Avenida Santo Amaro. O cara... que tem uns caras que são assim, né? Claro. O cara identifica todos os... até a época da colheita, até a safra. Tem cara que toma vinho, sem nem olhar o rótulo, ele já consegue identificar que vinho é aquele, a safra. Tem uns malucos que estão... Mas aí o cara
Ele tem muito tempo de estudo, de degustação, é treino. É como treino. tudo na vida, né? Tem que ter muito estudo. Não nada se aprende do E estudo teórico acaso. também, tá, gente? Não é só ficar enchendo na cara, não. Você tem que estudar a teoria, porque daí você vai identificar as características daquela uva, aonde que é o melhor lugar para plantar. Tudo isso vai te ajudar na identificação do vinho, né? Você falou uma coisa, a questão do oxigenar o vinho. É por isso que as pessoas ficam girando a taça? Isso. Para oxigenar? Para oxigenar o vinho. É claro que, assim, eu aprendi isso com uma enóloga, a Cecília... Eu esqueci, ela tinha um programa no GNT chamado... como é que era? Bem-vindo ao vinho... É um programa bem legal. A Cecília, ela é enóloga, ela é argentina. E ela dá umas dicas bem bacanas, assim. E certo. Uma das dicas que ela deu é quando você colocar o vinho na taça, sinta os aromas antes de girar a taça. Porque você vai perceber uma coisa. Vai perceber uma diferença. Uma diferença. Então vai estar mais fechado ainda, tal, que você ainda tem muita coisa que não apareceu ali, porque você não oxigenou. Então você põe o vinho na taça, pega a taça e sente os aromas. Aí você presta atenção nesses aromas. Depois você dá uma giradinha na taça, ele vai captar, né, o oxigênio da atmosfera, vai misturar um pouco ali e vai abrir os aromas. O buquê, né, que eles chamam o buquê do vinho, que é os diversos aromas que podem sair daquela taça. E sente de novo, você vai perceber a diferença. Um minutinho de tempo que você deu entre você sentir sem mexer e depois mexendo, já você vai perceber a diferença no aroma. Por isso que tem vinhos que precisam ficar no decantador, no decanter, né, que é aquele decanter todo cheio de frescura lá, que é de cristal normalmente. Tem vinhos que precisam ficar ali, porque se você tomar logo que abre, você não consegue tomar. O vinho é muito forte, pesado, sério? Sabe, encorpadão, que amarra a boca e tal. Às vezes é um vinho que... Aí você vai falar, nossa, esse vinho aqui tá ruim. Não tá ruim, ele só precisa de um tempo de descanso. Deixa ele no decanter, ele vai oxigenar, ele vai abrir, ele vai dar uma outra característica. Aí é outro vinho. Impressionante, eu já tive a oportunidade de tomar, sabe, antes de descansar e depois, putz, é outro vinho. Me fala uma coisa aí, já que você entende muito de vinho, eu sou um completo ignorante para isso. A hora que você começar a entender e provar, você vai se apaixonar, tenho certeza. A pergunta é a seguinte, quantos tipos de vinho existem? Porque eu conheço, como eu falei, da minha ignorância, eu conheço o seco, o suave, o branco, sei lá, talvez mais um ou dois aí. Não sei nem se tem esses um ou dois. Não, quantos modelos, quantos tipos de vinho tem? Tô falando assim que é justamente pra você ver como é que eu sou ignorante da coisa. Então, basicamente existe o vinho doce, que é aquele de garrafão mesmo, que a gente conhece do... Sangue de boi. Sangue de boi, famoso sangue de boi. É bom para fazer uma coisa que eu gosto, doce de sagu. Sagu fica uma delícia, né? Eu também acho. Sangria, às vezes, fica bom também. Mas sangria com vinho de qualidade fica melhor do que com sangue de boi, né? Certo. Mas, enfim, aí que é o vinho doce. Então, ele foi feito, a fermentação não foi completa, porque o que dá, o que transforma o suco de uva em vinho? É a fermentação, é um processo químico, certo, que você vai deixar aquele mosto lá da uva, que você esmagou com as cascas e tal, aquilo fermenta. Então existe lá micro-organismos, leveduras, que vão pegar o açúcar da uva para se alimentar e vão transformar isso em álcool. Então esse é o processo da fermentação. E isso é o que vai gerar o vinho. Ele vai ter uma característica alcoólica com os sabores da fruta. Certo. Se você deixa ele fermentar mais completo, então aí você vai ter um vinho, um teor alcoólico mais alto, obviamente, e mais seco. Vai ser um vinho fino, que eles chamam vinho fino, que é um vinho seco, que passou por um processo completo de produção, fermentação, depois tem a filtragem, tudo direitinho, para você ter um vinho de qualidade. Então esse é o vinho seco. Aí você tem o branco, vinho branco das uvas brancas, que também pode ser mais adocicado, depende do jeito que ele é produzido e depende da uva que é feito. Por exemplo, você pode ter um vinho da uva moscatel doce, melado. Eu particularmente não gosto. Mas pode ter, eu já tomei outros vinhos da mesma uva moscatel que tem uma outra característica mais seca. Então aí fica um vinho mais agradável, não é tão enjoativo. Aí você tem os vinhos verdes, em que são feitos numa região específica de Portugal, que vinho verde pode ser tanto tinto como branco ou rosé. Vinho verde não tem esse nome por causa da cor dele. É mais uma coisa que eu aprendi aqui agora.
Isso é uma coisa que muita gente pensa, o vinho é verde porque ele é verde, porque né, você pega um vinho verde branco, ele tem uma coloração esverdeada por conta da uva, mas não é por causa disso que ele tem esse nome. Ele tem esse nome por causa da região dos vinhos verdes, lá em Portugal. Inclusive, só pode levar o nome de vinho verde no rótulo quando ele é produzido naquela região, com aquele processo específico. É igual a champanhe. Exatamente. Lá da champanhe é só na região de Champanhe, senão é espumante. Ou Prosecco. Prosecco também na Itália é a mesma situação. Mas senão ele é um espumante, ele é um frisante, aí depende das borbulhas dele lá para dar a característica. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos falar assim, dos vinhos de primeira, de segunda, de terceira, sei lá, de quinta linha. No momento que é colhida a uva até estar numa garrafa pronta para o consumo, quanto tempo é isso? Então aí varia bastante. Você pode ter um vinho que você colheu a uva agora, daqui 2 meses ele já está vendendo. E o tempo mínimo seria esse, 2 meses? Não, acho que tem vinho que é até menos, porque o processo de fermentação leva alguns dias. Tá. Aí depende muito da característica da uva, né? Aí o enólogo vai ter que olhar lá a característica, ver o teor de açúcar daquela uva, tudo direitinho, para ele calcular mais ou menos quanto tempo ele precisa, quanto de levedura ele tem que pôr para a fermentação durar, sei lá, 2, 3 dias. Mas pode ser que dure uma semana, por exemplo. Ele deixa lá fermentando bastante, tem todo um acompanhamento e tal, porque tudo vai influenciar o teor de açúcar da uva, que tipo de vinho você quer produzir. Tudo isso vai influenciar no tempo, mas normalmente é questão de alguns dias. Depois disso, você vai passar por um processo de filtragem, aí é um processo industrial, né? A filtragem para separar, né, a casca da uva, os pequenos fragmentos de casca, porque vai tudo, né? Na hora que você colhe a uva, você tira alguma parte dos galhos e folhas e tal, mas vai a uva com casca e aquela pontinha da uva, aquele galinho ali, aquilo também muitas vezes vai junto, porque aquilo ajuda nos taninos, por incrível que pareça. Ele ajuda a dar sabor na uva. Enfim, ajuda a dar sabor no vinho, na verdade. Então, isso pode, de repente, em um mês, você tem lá um vinho que já está sendo vendido na prateleira do supermercado, entendeu? Mas daí você tem aqueles vinhos lá que demoram anos até. Exato. Por que esses daí são mais caros? Esses de anos? Porque assim? você vai levar muito mais tempo para colocar ele para vender, né? O teu processo você vai gastar, tipo, 2, 3 anos. Mas muda alguma coisa no sabor? Essa seria a especificidade da minha pergunta. Muda bastante, muda. Os vinhos não são vinho... então, essa é uma coisa que é legal dizer, né? Porque vinho novo é vinho de pior qualidade. Não. E uma coisa que um dos instrutores falou para mim no curso lá de Portugal foi isso. O vinho, ele é bom se ele atender à qualidade que você se propôs a produzir. Então, se ele atendeu, você queria produzir um vinho jovem, que é esse vinho que eu falei, você colheu hoje, fez a fermentação aí de alguns dias, já filtrou tal, e botou para vender. Se o vinho atendeu a esse seu objetivo, então ele é um vinho bom. Ele respondeu ao que você esperava dele. Então, ótimo. Agora, se a tua colheita, a tua uva, é uma uva que que quando ela gerou lá o suco de uva, fez a fermentação, o enólogo, na hora que ele fizer a primeira avaliação, ele perceber que aquele vinho tem um potencial para ficar envelhecendo, porque isso influencia, é o tipo da casta, às vezes aquele lote de plantação é uma videira mais antiga, então ela tem outras características que vai dar um suco de uva fermentado que tem potencial para ficar envelhecendo. Então aí ele vai com essa avaliação inicial dele e define, olha, esse vinho aqui pode ficar 1 ano guardado aí numa barrica, que ele vai ser um vinho de excelente qualidade. Então aí você vai deixar o produto que você teve todo um gasto para, né, colher, porque você vai ter que contratar gente para colher, você tem o processo todo, o gasto de luz, de tudo, mão de obra e tal, para produzir um vinho, só que você só vai ter o retorno financeiro dele daqui 1, 2, 3 anos. Então aí o custo dele aumenta por conta disso, entendeu? Você teve mais tempo, é um vinho de qualidade, porque é um vinho complexo, tem umas características específicas, e ele levou mais tempo para voltar, para ir para o mercado, para te dar o retorno financeiro. Então, ao invés de ele custar R$50 a garrafa, ele vai custar 200. Entendeu? Tá certo. Muito legal esse conhecimento que você tem aí de vinhos. É um coisas assim que dá para perceber assim que realmente você tem uma paixão por isso. Gosto. Eu queria que você me satisfizesse uma curiosidade. Uhum.
que tem de diferente o vinho do Porto? Que a gente ouve muito falar de vinho do Porto. O que é a principal diferença que ele tem? Aliás, é um dos temas de um dos programas que eu vou gravar do Cabernet. Eu vou falar do vinho do Porto, inclusive. Vinho do Porto tem uma história muito interessante, gente. É uma coisa bem interessante. Na verdade, o vinho do Porto, ele tem um teor alcoólico mais alto, a característica dele, né? Teor alcoólico, pra você ter uma ideia, né? Enquanto um vinho fino de mesa tem um teor alcoólico em torno de 12% de álcool, pode chegar a 15%, o vinho do Porto chega a 21%. Ele é mais alcoólico, então você sente que ele, né, mais legal. Ao mesmo tempo que ele é mais doce. Então tem gente que compara um licor, por exemplo. Eu acho que é diferente, tá? Mas tem gente que compara, tanto é que dizem que é para tomar depois, porque ele é digestivo e tal. Eu gosto de tomar antes, eu particularmente gosto de tomar antes da refeição, né? Para abrir o apetite, como se diz, né? E o vinho do Porto você não toma em taça, porque como ele é mais alcoólico, você não vai botar a mesma quantidade numa taça que... Aí pode pegar lá um pote de maionese e tomar, aí pode. Porque você disse que não podia, agora pode. Não, você vai tomar no cálice, um cálicezinho de vinho do Porto. No cálice, não vai pegar o copo de plástico nem o copo de requeijão. É no cálice, um cálicezinho, tem um cálicezinho específico de vinho do Porto e tal. Você vai, porque é a mesma situação, você vai sentir os aromas, você vai olhar a cor do vinho, ele é mais licoroso, você vai olhar que quando você mexe ali na taça, as gotas, as lágrimas, né, que formam na taça, elas são mais cremosas, porque ele tem mais açúcar. E ele é desse jeito por quê? Aí é que vem a história legal do vinho do Porto. Bom, eu vou falando aqui, você me corta, hein, porque daí eu não vou cortar, vai falando aí. O vinho do Porto, na verdade, lá atrás, acho que eu preciso recuperar a data mais ou menos que foi isso, mas, tipo, tô falando assim, lá para 1500, 1600, qualquer coisa, né? Quando Portugal começou a produzir vinho na região do Douro, e esse vinho, eles tinham um acordo lá que ele era todo exportado para a Inglaterra. Então tinha que atravessar lá o Canal da Mancha, lá, né? Que botava lá nos barcos, aqueles barquinhos daquele jeito lá, né? Que era nos tonéis de carvalho, e punha o vinho e fazia o transporte. Só que eles começaram a perceber que às vezes o vinho chegava azedo lá, porque o tempo de viagem era longo, o armazenamento era meio, né, daquele jeito, não tinha, né, conservação nenhuma e tal, e aí o vinho às vezes chegava meio ruim. O que eles notaram? Que daí os pesquisadores lá da época, né, os químicos, né, da época, notaram que se você faz a fermentação da uva, que é aquilo que eu falei, você pega a uva, amassa, né, a uva, tal, mistura, a casca, tudo, e gera aquele mosto e deixa aquilo fermentando, que é o que vai transformar o açúcar em álcool. Esse processo, se ele for interrompido, porque o que acontece? Por que o vinho estraga? Porque o processo continua. Depois que você pega o açúcar, transforma em álcool, a próxima etapa do álcool é o vinagre. Então, se continuar fermentando, ele vai avinagrar. São as moléculas que vão ser transformadas lá, porque as leveduras continuam agindo. Os bichinhos que tem lá, estão trabalhando lá no vinho, elas continuam trabalhando. Tem comida, então vamos continuar comendo. Só que elas transformam isso em álcool primeiro e depois transformam em vinagre. Aí o vinho azeda, que é o que a gente fala de vinho avinagrado. Certo. E isso é o que acontecia na viagem. Chegava avinagrado lá e começou a perceber que o vinho estava com uma qualidade ruim e tal. O que você faz numa situação dessa? Naquela época foi a saída que eles encontraram. Você coloca o aguardente da uva, seria uma pinga, né, da uva, aguardente da uva, que é o destilado da uva, que é uma bebida com alto teor alcoólico, antes do processo de fermentação terminar, ou seja, antes de consumir todo o açúcar da uva para virar álcool, você joga o aguardente. Aí você mata as leveduras. Ou seja, você mata as leveduras para o processo de fermentação. Ainda tem açúcar para ser fermentado. Aquele açúcar mantém, mas você inseriu álcool. Então o teor alcoólico sobe, o açúcar fica alto, é aí que sai a característica do vinho do Porto. Muito álcool e muito açúcar. Eles começaram a fazer esse processo para conservar o vinho no meio da viagem. E aí descobriram que o vinho ficava bom, porque ficava bom mesmo, né? Vinho do Porto de qualidade é excelente. Não sei se você já provou vinho do Porto. Eu provei algum tempo atrás. Eu acho que é que vale e não a pena. Foi num copo de vidro, não foi nem do num copo de plástico, nem de requeijão, nada disso. Não, então, aí é isso que acontece, a fermentar. É lógico que hoje o processo está mais elaborado, tem uma outra tecnologia,
tem muito mais instrumento para você avaliar o teor de açúcar, então é tudo feito na medida bem certinha, para que a coisa não fique tão adocicada, nem tão alcoolizada e tal. Tem todo um processo melhorado, né? Mas basicamente isso, você insere o aguardente para poder encerrar a fermentação. E aí ele fica com aquele adocicado e o teor alcoólico elevado. Então, conservar o vinho. Kátia, como eu falei agora há pouco aí, é notório sua paixão por vinhos, mas a gente já conversou aí fora aqui da TV, né? Uhum. E tem algumas coisas aí que eu acho que seria interessante você comentar um pouco, porque aqui nesse programa, que assim como todos que tem aqui na TV Humana, nós temos um propósito, como você sabe, até que você está aqui conosco também, nós levamos mensagem positiva para as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam que elas podem chegar onde elas quiserem, desde que elas se esforcem para isso. Queria que você contasse um pouco a sua trajetória profissional, que eu vi você falar aí que você fez mestrado, doutorado, etc. Foi. E tem muita gente que acha assim, ou isso é uma coisa completamente impossível para ela, ela acha, tá? Ou tem pessoas que acham que isso cai do céu, que a pessoa nasceu, pronto, ela já faz doutorado, etc. Tal. Então eu queria que você contasse um pouco da tua experiência profissional e já na sequência, já emendasse aí e falasse para nós a sua outra paixão, que é por literatura. Tá bom? Tá. Você pode contar pra gente um pouco? Vou tentar resumir, então. Vai levar 3 horas de programa. Então, eu sou formada em engenharia química. Eu fui fazer engenharia química, na verdade... Formada onde? Na FEI, São Bernardo. FEI. Na FEI. Eu sou de Santo André, então a gente sabe onde fica a FEI, é legal. Então, pois é, a FEI é fácil de entrar e difícil de sair, né? Todo mundo fala isso. Mas eu não tive problema, eu sempre fui meio CDF, né? Então você ficava estudando lá 24 horas por dia. Fiz em 5 anos. Peguei uma DP só, né, nesse meio tempo aí, mas não me atrasou, né? Eu consegui fazer. Mas aí, o que acontece? Eu fui parar na engenharia química porque eu sempre gostei muito de química no colégio. Embora as minhas redações fossem melhor do que as minhas contas, por incrível que pareça, né? É uma coisa... Nossa, eu fui fazer engenharia química, mas era tão boa de redação, pois é. Mas eu sempre gostava de matemática, de física, porque eu sempre gostei muito das ciências de forma geral, né? Tanto é que por conta disso que o mundo dos vinhos me atraiu, porque é uma ciência, né? Você está ali lidando com tecnologias, com transformações alquímicas, né? Um negócio bem assim. E isso sempre me interessou. E a química é isso daí, né? Transformação e, né, junção de coisas para ter uma terceira coisa e tal. Então foi aí que eu fui parar na engenharia química. Só que depois que eu me formei, na verdade, eu nunca trabalhei como engenheira química, na área de industrial, com processo, em projetos e tal. Não fui para essa área. Acabei indo para a área de gestão. Então eu fiz estágio na área da qualidade durante um tempo. Depois de formada, eu fui efetivada, fui parar na área comercial, e aí foi que não deu certo, porque eu na área comercial... Não é tua praia. Embora você é falante, você é bem falante. Pois você eu sou falante, mas eu não se sou desenvolvido. Poderia, mas nunca foi minha praia não, na verdade. E aí eu sempre gostei muito dessa coisa da ecologia, e na época que eu estava no colegial, foi mais ou menos lá... Enfim, vou denunciar a idade, mas eu também não ligo pra isso, não. Eu acho que foi mais ou menos, eu estava no colegial, foi bem quando teve a Eco 92, né? Que já estava se falando muito em meio ambiente, já tinha tido em 72 a primeira, daí foi 92, eu estava lá no pico do negócio, estudando para faculdade e tal. E a Eco 92 sempre deu aquele, né, bom, eu falei, caramba, meio ambiente, um negócio tão legal e tal. E aí depois que eu me formei, que eu fui chutada da área comercial porque não deu certo, eu fui fazer uma pós-graduação na área de engenharia de saneamento básico, porque foi o mais próximo que eu consegui chegar com a minha engenharia química do meio ambiente. Então fui para o saneamento. E fui para a Faculdade de Saúde Pública da USP, que fica ali no Dr. Arnaldo. Eles na época tinham uns cursos de pós-graduação bem legais, lá tinha direito ambiental. Dr. Arnaldo é uma rua aqui da cidade de São Paulo. Isso, fica próximo da Avenida Paulista, né? E a Faculdade de Saúde Pública fica lá. E eu, enfim, fiz uma busca lá, pesquisando, acho que até foi numa revista, alguma coisa assim que eu vi lá a divulgação dos cursos, porque não tinha tanta internet naquela época, né? A gente não estava com tanto acesso assim. E aí eu fiquei sabendo do curso, me inscrevi e fui fazer uma pós-especialização. Só que daí, quando eu perdi o emprego, eu fui lá para o pessoal que eram os coordenadores do curso, entreguei meu currículo, falei, estou procurando trabalho na área, se vocês souberem de alguma coisa, né, me avisa, estou à disposição, enfim, sei lá.
E surgiu a oportunidade de eu trabalhar lá dentro da Faculdade de Saúde Pública. E aí eu fui, porque, né, você tem que trabalhar, enfim, né, vamos pegar o que apareceu. Não ganhava nenhuma fortuna, ganhava equivalente a uma bolsa de mestrado lá na época. Só que daí eu fui me envolvendo com o tema, né, me envolvi inclusive com livros, escrevi artigos para livros técnicos lá, participei. Você entrou no mundo científico, então daí por isso que você precisava escrever. Exatamente, entrei no mundo científico. Paper. Exatamente, e escrevendo artigos. Depois eu entrei para o mestrado na área de saneamento também, você fica que nem louco lá pesquisando, escrevendo coisa. Depois no doutorado também a mesma coisa, porque eu já engatei, né? Eu já estava lá dentro, eu aproveitei a oportunidade e engatei um no outro. E aí comecei a escrever o doutorado, escrevi artigo, tudo isso daí. Só que nunca pensei em escrever um livro. Olha que coisa, né? Eu achava que, imagina, nada a ver e tal. Não passou isso pela minha cabeça. Mas fui trabalhar na Petrobras, fiquei quase 8 anos na Petrobras, né, com a área também de meio ambiente. Eu fazia parte de fiscalização ambiental das empresas contratadas da Petrobras e fui trabalhar com a operação de estações de tratamento de esgoto lá dentro. E, enfim, continuei escrevendo artigo de congresso e tal, mas nunca, assim, o trabalho era muito mais técnico lá dentro. Depois que eu saí de lá, isso tudo nunca deixei de ler, porque eu sou viciada em leitura. Eu não consigo ficar sem um livro para ler, é uma muleta, assim, um negócio que não dá. Eu acabo um, já tenho que ter um outro na sequência. Mas você continua gostando de Agatha Christie ou você está hoje com outra... Não, agora eu sou Stephen King, sabe? Já pulei um pouco terror, mais. suspense... Apesar que do Stephen King, os que são mais pesados, eu não tive coragem de ler. Você gosta mais dos de ficção dele? São os de ficção, os de suspense mais, assim, tipo... por exemplo, o Cujo dele, que é aquele do cachorro, eu não achei aquele meio bobo, não quis ler. Teve o Cemitério Maldito também não, porque eu já tinha assistido o filme, eu falei, então... Mas eu gosto muito de vários livros dele, mas não só dele, né? Eu gosto bastante o Dan Brown, adoro, porque o Dan Brown tem aquela coisa da ciência, da especulação e tal, eu também gosto. Mas também gosto de romance, tá? Não fica só nisso, não. Eu também gosto bastante de romance. Enfim, Você gosta de ficção científica? Eu gosto, adoro ficção científica. Os livros de ficção científica, mais ou menos, mas filme eu adoro. Interestelar, nossa, aquele filme é fantástico, Interestelar. Matrix, que mais? Que é o Exterminador do Futuro, todos que são dessa linha, eu adoro, gosto bastante. Enfim, aí foi depois que eu saí da Petrobras, que eu fiquei meio sem saber direito, né, e agora, eu vou procurar emprego, não vou, tal, fui fazer um curso de fotografia, aí, nada a ver, né? Nada a ver mesmo? Nada a ver. Falei, vou fazer um curso de fotografia, porque eu gostava, né, tal, comprei uma máquina que eu tenho até hoje e tal, mas aí serviu para eu saber que eu não queria ser fotógrafa. Só que olha a volta, né, que as coisas dão, né? O curso de fotografia, durante o curso de fotografia, deu um start de falar, eu vou escrever um livro. E aí que eu escrevi o Em Busca da Fotografia Perfeita, que é meu primeiro romance. É interessante. Então foi por causa do curso de fotografia que veio o insight, eu falei, eu vou escrever. E aí eu sentei na cadeira, inclusive na época eu escrevia, ainda estava casada, meu marido me perguntava, mas que tanto você está escrevendo? Eu falei, é um artigo para congresso. não tive coragem de falar que eu estava escrevendo um livro, porque eu achava aquilo um absurdo. Como assim? Eu sou engenheira química, eu tinha que estar procurando emprego na minha área, o que eu estou escrevendo isso aqui? Porque nem eu aceitava, né? Mas escrevi, publiquei, só que aí já era, aí não parei mais. É um atrás do outro. Quantos livros você já publicou? Eu tenho publicado 5, mas eu tô com mais 3 aí na gaveta. Legal. E são do que enredo? Esse daí... O Em Busca da Fotografia... Esse era uma ficção? É uma ficção, mas ele, na verdade, foi um pouco baseado na minha história. Na autobiografia. Não chega a ser porque nada daquilo aconteceu comigo, tá? Mas coisas que envolveram a história... Eu montei... Livremente inspirada em você. Foi, exatamente. Porque a personagem é uma moça que trabalhava com meio ambiente, na gestão ambiental e tal, só que ela tinha como hobby a fotografia. E acabou que apareceu para ela a oportunidade dela fazer uma viagem para fotógrafos, né? E aí ela aceitou fazer e ela decidiu que ela ia tirar a fotografia perfeita, a melhor fotografia do mundo, assim, que ela queria. Fotografia perfeita. E aí acontece um monte de coisa, ela se mete numa aventura, conhece um monte de gente, um monte de coisa de ficção. Eu fui buscar umas lendas lá do Triângulo do Alasca, que é onde se passa, ela viaja para o Alasca, porque ela quer tirar foto da aurora boreal.
E aí ela se mete lá numa floresta, se perde, aí tem contato com o Kushtaka, que é um monstro de lá, que existe mesmo. Entrei em contato com a Universidade do Alasca para pedir informações sobre a lenda e tal. Foi, uma pesquisa que eu tive que fazer para poder escrever Muito legal. E daí você publicou outros também, são nessa linha de ficção? Tudo nessa linha, todos nessa linha. Aí tem o segundo volume, que é a continuação do Em Busca, que se chama O Segredo e o Baú. E agora, esse ano aqui, eu lanço o terceiro, que chama A Última Viagem. Você publicou só no Brasil ou fora do Brasil? Não, só no Brasil. A primeira edição do Em Busca eu fiz com uma editora que era portuguesa. Isso antes de eu ir para Portugal, né? Mas foi, coincidências ou não, ela era uma editora portuguesa, então o livro foi publicado lá também, mas não... Não dá para ganhar dinheiro sendo escritor? Não, é difícil, né? Muito difícil. Você coloca lá de direitos autorais, dá mais ou menos R$10 por livro. Faz a conta aí, quanto que eu tenho que vender de livro por mês para poder ter um salário mais ou menos, né? Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas vamos lá. Daí, Kátia, você, quando eu te conheci, foi por causa de um projeto seu aí, que na verdade não é um projeto, é uma realização, né? Seria a palavra mais adequada, chamado Cabernet Literário. Da onde surgiu isso e o que é isso? Conta para nós aqui. Então, aí o Cabernet Literário surgiu justamente por causa das duas paixões, né? O mundo dos vinhos junto com a literatura. Eu falei, puxa, podia dar um jeito de juntar essas duas coisas, né? Uma coisa que, né, que eu pudesse ter prazer de fazendo as duas coisas que eu gosto, né? E aí eu misturei tudo lá num caldeirão e saiu o Cabernet Literário. Inicialmente era só a produção de textos, harmonizando livros e vinhos. Então, assim, qual vinho você tomaria se você está lendo um determinado tipo de vinho? Um determinado tipo de livro, né? Eu estou lendo um livro de suspense do Stephen King, por exemplo. Então eu vou pegar uma uva que tem que ser mais pesada, né? Uma Cabernet Sauvignon, uma Taná. E aí eu fazia os textos harmonizando a história com as características do vinho. Isso foi durante a pandemia, né? Porque eu criei o Cabernet em 2021. Certo. Já ainda estava meio, né, restrito e tal. No final de 2021, comecinho de 22, quando já começou a liberar, que os eventos já estavam começando a acontecer de novo e tal, é que daí surgiu a ideia de fazer o evento presencial do Cabernet. Então, o primeiro que eu fiz foi com o livro Em Busca da Fotografia, inclusive, porque tinha um monte de amigo que já tinha lido, né? Minha família, meus amigos, eu falei, vamos fazer um evento teste, então. E aí eu fiz um evento para falarmos do livro, o Em Busca da Fotografia. E como é que é o falar do livro? Você vai lendo o trecho, você comenta? Não, como é que funciona? Eu peço para as pessoas lerem antes e faço um texto no dia do evento, eu faço um textinho bem curtinho, que é um aquecimento, né? Uma harmonização ali entre o livro e um vinho e tal. E aí eu jogo a palavra para as pessoas, para elas trazerem para a mesa, né? Para a conversa, as impressões que elas tiveram da história. E a gente faz essa roda de conversa tomando uma taça de vinho. Essa aqui é a proposta. Mas não só uma taça, né? Garrafas. Não. Na verdade, a inscrição inclui 2 taças de vinho sempre. Se a pessoa quiser tomar mais, aí é por conta dela, ela paga separado, né? Que pode pedir à vontade no lugar que for o evento. Né? E esses eventos aí normalmente acontecem onde? Então, eu já fiz em vários lugares. Porque eu não tenho um lugar fixo, né, específico. Então, eu já fiz no Brazucas, que é uma casa de vinhos que tem na Vila Mascote, aqui em São Paulo. É um lugar bem bacana. Eu conheço a dona lá, a Raquel. Ela tinha acabado de abrir a casa, inclusive, quando eu comecei a fazer os eventos do Cabernet, né? Então, o primeiro foi lá. Depois, acho que eu já fiz uns 4 lá. Mas eu já fiz na Vinho e Ponto, que tem perto do Shopping Morumbi. Eu já fiz em Serra Negra, um evento num restaurante lá em Serra Negra. Enfim, conforme eu vou conhecendo lugares que eu acho que tem potencial, eu vou lá, converso com o gerente e a gente tenta arrumar um espaço para fazer. Legal, e agora você está aqui na nossa TV Humana, aqui com um programa homônimo à sua atividade aí, chamado Cabernet Literário. Para quem não conhece, o que se espera nesse programa? Então, eu pretendo trazer essas harmonizações com dicas de livros e dicas de vinhos, né, que eu tento fazer a junção lá, mas o principal objetivo do Cabernet é o incentivo à leitura. A leitura e a cultura de forma geral, né, porque eu já fiz com filmes também, né, harmonização com filme, porque sempre mesmo que seja um filme de ficção, né, você pega aí um Exterminador do Futuro da vida, né, aquilo tem como a gente tirar uma reflexão de lá, não tenha dúvida disso. Então a ideia é fazer as pessoas lerem e interpretarem aquilo que elas estão lendo, que é uma coisa que está meio difícil hoje em dia, né? A interpretação de texto, mas tentar ver o que a pessoa refletiu, o que trouxe aquela história.
para ela. Porque sempre vai te trazer alguma coisa, né? Você vai ler alguma coisa lá que vai te lembrar de algum fato da sua infância, da sua vida atual, ou sei lá, vai despertar alguma reflexão. Não é possível que isso não aconteça acontece. O que pode acontecer é que as pessoas não percebem e não ampliam, né? Não explorem essa reflexão. E é isso que eu quero trazer com o Cabernet. É trazer a dica de um livro, falar um pouco sobre o livro, falar sobre o vinho, que é a história daquele vinho, que também é cultura, porque, né, conhecimento e tal, e trazer essa reflexão para as pessoas depois pensarem. Não vou dar spoiler dos livros nem dos filmes que eu trouxer, não é essa a ideia, mas é trazer a reflexão mesmo. Acabei de ter uma ideia aqui para você, fazer um novo programa pra gente em algum momento no futuro. Cabernet cinematográfico, para você tomar um vinho e falar de um filme. Assistir um filme tomando um vinho. Tomando um vinho, excelente ideia. Assiste o filme e depois a gente bate papo sobre a história. Você vai fazer isso daí pra gente no futuro. Nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos, faço com o maior prazer, que eu adoro. Adoro assistir filme e adoro conversar sobre o filme depois, né? Porque legal porque o ano que vem, que nós estamos em 2023, o ano que vem eu pretendo lançar um programa na TV Humana em associação com outras pessoas, chamado Galera Ligada. Ah, que legal, que legal. E o outro é... Como é que se chama? Eu acho que é Entretenimento em Foco. Não lembro direito o nome que eu bolei aí. E a ideia é falar de séries, falar de filmes, falar de tudo que seja relacionado a entretenimento. Legal. Você podia ter um quadro aí falando. Poxa, eu vou Cabernet cinematográfico. Então você vai falar de um filme, um clássico, alguma coisa assim. Sim. E falar. Porque mesmo aí você citou o nome, né? Exterminador do Futuro. Hoje ele já é um clássico, né? É um clássico. Não é mais um filme aí recente e tal. Sim, sim. E tem gente que nem... Quem é mais novo, às vezes nem assistiu, nem sabe. E não consegue entender a importância que foi o Exterminador do Futuro. Porque ele foi um divisor de águas em termos de efeitos. Não tanto o primeiro, que o primeiro foi até muito mais história do que efeitos, mas o segundo em termos de efeitos. Poucas pessoas sabem hoje em dia que aquele efeito lá do outro exterminador que vinha lá, que era líquido lá, teve que ser criado uma solução tecnológica imensa para poder fazer aquilo lá. E foi inovador, e a partir daí vários filmes seguiram aí usando aquela tecnologia. Bom, Kátia, muito legal aqui o papo aqui no nosso programa aqui, mas nós temos que terminar, né? Porque tudo tem tempo, né? De qualquer forma, eu acho que nós temos ainda muita coisa para conversar, e no momento futuro aí, se você puder nos dar o prazer aqui de vir aqui falar mais um pouco. Com certeza. Eu volto, mas aí eu vou perguntar quais vinhos você provou. Quem sabe até lá eu já tenha provado. Aí ele vai me dar o que ele achou dos vinhos, né? Tá certo. Bom, Kátia, então eu agradeço a presença aqui hoje, tá? Foi muito legal e muito agradável o papo aqui conosco. Garanto aí para você que quem assistir esse programa aprendeu muita coisa aqui. Espero que eu tenha ajudado. Então é isso. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade de falar, né? Esse conhecimento, de transmitir, né? Divulgar isso aí para mais gente, né? E o lema do Cabernet Literário é: leia sem moderação e beba com sabedoria. Porque é para você ler tudo. Leia muito, leia muito. E quando for beber alguma coisa, mesmo que seja só uma cerveja, presta atenção no que você está bebendo, né? Tenta sentir aquilo, né? Isso é importante. Bom, e para você que nos assiste aí, eu agradeço aqui a ter assistido o nosso programa. E até o próximo aí, se for possível termos esse próximo. Até lá!